Evangelho segundo a narração de Marcos, capítulo 2. Capítulo 2. E quero fazer uma leitura dos 5 primeiros versículos. Para não ler todo o texto, quero só ler os 5 primeiros, que diz: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Alguém diz amém? Amém. Muito bem. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, Marcos, quando escreve o Evangelho, ele não enfatiza muito as palavras ou os sermões que Jesus assim ministrou no seu ministério. Ele enfatiza mais a ação de Cristo, o que ele fez. Marcos não enfatiza a parte do ensino ou dos sermões e as pregações, assim como fez João, Lucas e Mateus, que até se preocupou em trazer a genealogia, porque cada um tinha um endereço, o escrito para endereçar aos seus leitores, e os leitores de Marcos eram os romanos. Então Marcos trouxe no seu evangelho a marca do Jesus servo, daquele que veio para servir. E ele diz isso lá no capítulo 10, versículo 45, quando Jesus é taxativo em dizer que não veio para ser servido, mas veio para servir. E se nós tomarmos esse texto e indo para Lucas capítulo 4, você vai ver que Jesus, numa sinagoga, ele retrata a natureza do seu ministério. E a natureza do seu ministério é exatamente apregoar o ano aceitável do Senhor, pregar ou evangelizar os pobres, trazer liberdade aos cativos, não é? Trazer consolo aos desalentados, dar vista aos cegos, tudo isso debaixo da unção do Espírito Santo. Então Marcos está trazendo para nós o Jesus servo. E esse texto do 1 ao 12, Marcos vai nos deixar bem claro o que esse servo chamado Jesus nos oferece. Oh glória, que maravilha, né, irmã Aninha? O que esse servo Jesus nos oferece? Pelo menos do 1 ao 12, ele deixa claro que esse servo Jesus está oferecendo perdão, não é? Do 1 ao 12. Mas se você meditar comigo e tomar o texto sobre o ponto de vista de Cristo, porque Jesus já estava afamado, o seu nome já estava sendo falado em todas as cercanias, porque Marcos já vai dizer no capítulo 1 que Jesus
A primeira vez que ele entrou na sinagoga foi logo libertando o endemoniado. Depois vai para a casa de Pedro e cura a sua sogra de febre. E esse negócio foi tomando proporção a ponto de Jesus não ter mais sossego. Quando ele queria ter um pouco de privacidade, já não conseguia mais, porque as pessoas convergiam até ele em busca de uma solução. E eu aprendo na Bíblia que todo aquele que procurou Jesus, ele o acolheu, não jogou fora e não descartou. Todos vinham, se viam pelos milagres, se vinham para ouvir a palavra, porque nós podemos dividir a multidão que vinha em grupos. Alguém vinha para criticar, outros vinham para receber alguma coisa, outros vinham para ouvir a sua palavra, visto que Jesus pregava diferente de todos os outros, com muita autoridade, graça e poder. Ora, irmãos, a unção do Espírito Santo chama a atenção, é atrativo, a presença de Deus atrai, e ele está aqui no Tirol, eu quero crer nisso, não é? A presença dele atrai. E quem é que não se anima na presença dele? Quem é que pelo menos não dá um amém na presença dele? Quem é que pelo menos não quer reagir de forma diferente na presença dele? Sabedor que eu sou, que existem reações inúmeras na presença de Deus. Alguém se alegra um pouco mais, outros vão dar glória na alma, outros levantam a mão. Tem gente que eu já preguei por aí que dá até soco no ar. Meu Deus do céu, né, pastor Charles? Tem nego aí que dá até soco no ar. Outros pulam, se abraçam, se agarram, choram, mas tem outros que são mais comedidos, ficam mais na sua, a lágrima desce no rosto, mas não diz uma palavra, mas está sentindo a presença de Deus, está recebendo a graça de Deus. Oh, maravilha! A presença de Jesus atrai, por milagres ou por palavras ou pelos seus feitos. Esse povo convergia até a sua presença. E esse aleijado foi trazido por 4 homens até Jesus. Se nós olharmos para o texto pelo ponto de vista, ou pelo prisma, ou pela perspectiva de Jesus, ele viu aqui pelo menos colocou o olhar em 3 dimensões. Ele colocou o olhar para cima, colocou o olhar para baixo e colocou o olhar ao redor. Quando Jesus, na sua perspectiva, conforme Marcos, olha para o alto, ele vê 4 camaradas, irmão. Ai, meu Deus do céu. Se alguém mais radical podia pensar assim: esses 4 estão perturbando o culto. Jesus está no centro da casa, ministrando, não há lugar mais para ninguém. Não tem mais como entrar, nem por janela, nem por porta. O negócio estava lotado, cheio. Esses camaradas chegam, né, dona Claudinha? Que maravilha, tu está aqui, certo? Esses camaradas chegam, estavam determinados para estar na presença. Quem tem vontade de chegar na presença de Deus, nada para ele será obstáculo, nada para ele vai o impedir. Ele quer a presença, ele quer chegar lá. Oh glória! Ora, quantas vezes eu, como guri, como jovem, oh meu Deus do céu, ia para congressos, ver homens vindo do sul do país pregar, homens cheios de Deus, e eu ia para esses congressos. Na época, os congressos eram feitos por congregação, hoje é por setor, mas na época havia até uma briga, vou dizer assim, entre aspas, santa, porque cada congregação queria fazer uma festa melhor do que a congregação vizinha, e era festa e mais festa, e a gente ia, eu andava a pé para cima e para baixo. Aí quando eu chegava nos congressos e a igreja cheia, as pessoas ficavam do lado de fora, lá no portão batendo papo. Eu chegava, às vezes vinha até com a minha nega, a gente chegava e falei: não, vamos ficar aqui no pátio não, vamos entrar no templo, vamos entrar lá. Dá licença,
Vai para lá, eu quero entrar. Dá licença, sai daí. Tu não quer, eu quero, camarada, sai do lugar. Tal. Muitas vezes a gente ficava em pé na lateral da igreja, no corredor, entendeu? Teve tempo que eu sentei aqui no chão, no pé do altar, e eu estava lá só bebendo. Digo, Jesus, manda. Aí nesses lugarzinhos que você vai e insiste em estar na presença, aí Deus se manifesta. Aí a gente sentado ali, pastor Lorenzetti lá, ouvindo, ministrando, aí o camarada cheio de Deus olha para nós e bem assim, olha, assim será contigo. Eu não vou dizer a profecia não, para você não ter inveja. Assim será contigo. Eu digo, sim, senhor. Está aqui um que recebe e aceita a mensagem, entendeu? Ora, irmãos, Jesus, ele se manifesta conforme eu reajo, conforme eu tomo uma atitude. Jesus não é inerte, Jesus não é um Deus parado, nem mecanizado. Ele é um Deus que se movimenta, é um Deus que está aqui pronto para que você chegue na presença dele, trazendo os seus problemas, trazendo, desculpa a expressão, as nossas mazelas, porque o nosso Deus tem poder para restaurar completamente. Quem crê nisso aqui? Um bom pentecostal já deu glória aí. Ora, irmãos e querida igreja, chega, cadê o relógio? Tem dois, um ali e outro aqui. Sim, senhor, tá bom. Certo? Parece que o digital está mais adiantado do que o analógico. Eu acho que eu vou por aqui. Isso aqui está... É melhor, né? E os 4 homens chegaram. Logicamente que o paralítico também estava na mesma fé que os 4. E chegaram lá, viram o negócio complicado. Mas aí aquelas casas eram feitas a parte de cima, com aquele terraço onde Pedro subia muitas vezes para orar. Tinha uma escadinha na lateral. E eles olharam assim, no meio não dá. Agora, eu acho que no meio desses 4 aninhos devia ter um engenheiro. Porque ele foi dar uma olhadinha lá pela janela para ver, aí viu Jesus no centro. E pensaram os 4, se não dá pelas portas e janela, vamos pelo teto. Mas eu tenho que ver primeiro onde é que está Jesus. Aí foram lá e viram Jesus está no centro. Então sobe, vai até o centro do telhado e começam a abrir o telhado. Certamente poeira caiu, pedaço para lá, pedaço para cá, foi caindo algumas coisas. Eu acho que os críticos olhando para cima e Jesus só ministrando. O barulho em cima e ele aqui. Quando eles abrem, faz a abertura e coloca o aleijado aos pés de Jesus, oh meu Deus, aí Jesus começa agora a direcionar os seus olhares. Quando o aleijado é colocado aos seus pés, Jesus olha para o alto, dá uma parada no sermão, olha para o alto e vê a fé desses homens. Olha para o alto e vê a fé desses camaradas. Vendo a fé deles. Quando ele vê a fé dos camaradas, ele agora coloca os seus olhos para baixo e vê um sofredor incapacitado. Está aos seus pés, olhando para ele, esperando alguma coisa, e todo mundo é tomado pelo espírito de expectativa. O que é que vai acontecer? E os fariseus, acho que roendo unha, esperando algum tipo de ato falho, algum tipo de heresia. Aí Jesus começa agora a se encher do Espírito, olha para o rapaz e diz: a fé que você está aqui é a mesma fé que os estão lá em cima, que agiram para te beneficiar. Então eu te digo, vou começar primeiro curando sua alma. Perdoados estão os teus pecados. Eu pensei que os bancos iam voar, mas você olhe, teus pecados estão perdoados.
Ainda tem alguém aqui que está com peso na alma ou nas costas de alguma coisa? Se Jesus na cruz já levou todo o peso, tudo aquilo que te afligia, tudo aquilo que você se sentia pressionado, diz Mateus 11:28, vem a mim, que eu vou aliviar o peso, vou aliviar a alma, e você receberá refrigério. Teus pecados já foram perdoados. Deixe de querer olhar para trás, olhe para frente. Atrás Jesus já deu conta, e à frente Ele está tomando a providência. Receba a palavra em nome do Senhor. Perdoados estão os teus pecados. Aí agora Jesus olha ao redor, depois que diz pecados estão os teus perdoados, vendo a fé de quem está lá em cima, olha ao redor e vê espírito de crítica. Interessante, irmãos, que os religiosos, os fariseus, eles eram pessoas importantes, eles tinham até o direito de investigar o ministério do servo Jesus. Mas a forma que eles chegam à presença de Jesus é que denunciava o seu farisaísmo. Eles estavam ali para ter uma competição com Jesus. Estavam com medo de Jesus tomar o lugar e todas aquelas pessoas se debandarem para o lado de Jesus. Jesus não está esperando ninguém que venha à sua presença trazendo esse espírito de crítica pesado, trancado e com espírito de competição. Eles vieram, se eles viessem com o coração aberto para ouvir o conteúdo de Jesus, a verdade que vinha de Jesus, menos mal. Mas eles não se preocupavam em ouvir o conteúdo. Eles iam e tomavam até os primeiros lugares, eram os primeiros até a chegarem, e ficavam nos melhores lugares, mas o espírito não mudava, porque esperava um ato falho de Jesus, esperavam a palavra errada, uma heresia para tentar denunciá-lo e levá-lo à condenação. Aí receberam uma contrapartida maravilhosa: perdoados estão os teus pecados. Ou seja, quem está nessa casa não é outro senão o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você recebe aqui no lado esquerdo, recebe no meio e recebe na direita. Quem está aqui é aquele que pode perdoar pecado. Não é um profeta qualquer. Não é alguém que caiu de paraquedas e apareceu assim para fazer e trazer competição e concorrência. Jesus disse em Lucas 19, quando mandou o baixinho Zaqueu descer depressa da árvore da figueira e entrar em sua casa, e Zaqueu se converteu ao ponto de Jesus abrir a boca e dizer: olha aqui, eu vim buscar o que se havia perdido. Não está nada perdido. Satanás pode ter feito algum tipo de arruaça, mas lá no deserto por 3 vezes Jesus o venceu completamente, e na cruz consumou o ato vicário. Oh glória! Agora você tem em Cristo a liberdade, o direito de adorá-lo, de receber todas as bênçãos espirituais em glória por Ele. Se tu não se anima, é porque está faltando alguma coisa. Está na presença dEle, receberá do sobrenatural que vem da sua parte. Ora, irmão, quem está no recinto não é outro, pastor Charles, é quem perdoa o pecado. Aí Jesus é tão mais profundo que os camaradas foram arrazoar nos corações. Que ele está pensando que é? Assim bem baixinho, balbuciando.
Isso é uma blasfêmia. Olhe, já é um ponto da gente levar para o sinédrio e ele ser denunciado. Quem é que pode perdoar pecado se não Deus? Olha, vai, Jesus fez. Jesus é mais profundo. Olhou para o alto, viu fé. Olhou para baixo, viu um sofredor incapacitado. Olhou ao redor, viu o espírito de crítica. E agora olhou para dentro da alma desses camaradas. Somente Jesus conhece as motivações dos corações. Somente Ele sabe como você está sentado nesse banco olhando para mim, o que vai no teu coração. Se está recebendo, se não está recebendo, se está gostando, se não está gostando. Eu vejo a sua casca, mas Jesus vê sua alma e as motivações dela. Então Jesus está no recinto. Se vocês querem que eu seja mais enfático, olhando para o coração deles, viu a crítica pela crítica e disse: por que vocês estão arrazoando no coração? Que eu disse: perdoados estão seus pecados. Deixa eu dizer uma coisa. Qual é mais fácil? Vocês são doutores. Vocês são diplomados. Eita, agora ninguém mais deu glória. Chega a resolver. Vocês são diplomados. Vocês são poliglotas. Vocês são conhecedores, doutores. Posição, cheio de si, tem nome, moral. Agora me responda uma coisa: qual é mais fácil? Dizer: perdoados são teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda e toma a tua cama. Nas duas pontas é Deus. Ó sinuca de bico, né? Bom, se eu disser mais fácil é perdoar, é Deus. Se eu disser mais fácil é curar, é Deus também. Jesus sabe calar o espírito crítico. Jesus sabe amordaçar a boca de leão. Quem recebe aí a palavra, oh glória, você não será mais molestado por palavras contrárias, maldizentes, malditas, interesseiras, oportunistas. Hoje há um basta de Jesus na história. Quem recebe aí? Você não recebe. Há um basta nisso. Que Deus maravilhoso é esse nosso